Bom dia, alunos. Gostaram aí da inovação tecnológica? Estou aprendendo a fazer as coisas aí para melhorar as aulas para vocês, tornar um pouquinho mais dinâmico, para a gente ultrapassar esse contexto que a gente está vivendo, tornar a nossa aula online um pouquinho mais agradável, mais palatável, não é mesmo? Hoje, de antemão, eu peço desculpas pelo tamanho da aula, mas é que a gente vai abordar uma quantidade de conteúdos complexa e de muita importância, não é mesmo? A gente vai ver a ascensão do fascismo na Alemanha, na Itália e a Guerra Civil Espanhola também ali de quebra. Para a gente iniciar, não tem como a gente ver isso sem antes a gente ter uma conversa sobre o fascismo em si. Eu vou tomar emprestado as falas do Jason Stanley. Ele é filho de sobreviventes do Holocausto e ele vai fazendo sua obra Como Funciona o Fascismo. É uma análise bem profunda onde ele baseia o fascismo em pilares. São 10 pilares ao todo, em que eles se complementam e vão dar suporte para o levante dessa ideologia. Tudo bem? O fascismo é um movimento político que surge na Itália, sob liderança de Benito Mussolini, que vai assumir o poder em 22, com um evento chamado Marcha sobre Roma. A gente vai ver ela um pouquinho mais para frente. Mas vamos falar de fascismo primeiro. O fascismo ele vai se pautar nesses pontos e eu vou trazer aqui e explicar um pouquinho cada um deles. O primeiro deles é o passado mítico. É assim que o Stanley define, que funciona mais ou menos assim. Você pega uma população e você vende para ela, você convence ela de uma ideia, de um culto ao período de grandeza da nação. E não só esse culto a uma grandeza da nação, assim, um passado glorioso, você promete também um retorno desse período. Por exemplo, no caso italiano, a gente vai ter ali esse passado mítico, o Império Romano. Muito da simbologia vai ser referente a esse passado glorioso, que nem sempre era tão glorioso e nem sempre faz tanta referência com esse povo que vive naquela região hoje. O segundo ponto é a propaganda. Os governos fascistas, no geral, eles vão investir muito em propaganda. Eles precisam investir em propaganda, porque a propaganda é vendida como a grande verdade. A verdade, então, é vendida como mentira. Todas as análises e alertas que tentam se fazer sobre as coisas que o governo está fazendo ou de como esse segmento político está agindo, uma análise mais real é tido como mentira. É tudo fake news. Já começou naquela época. O terceiro ponto, trabalhado pelo Stanley, é o anti-intelectualismo. Como anti-intelectualismo? Nazistas, por exemplo, vão queimar livros, vão se ocorrer perseguições às universidades. Os fascistas têm grande aversão às instituições produtoras de conhecimento, porque ali, querendo ou não, é onde existe uma análise crítica. E aí, você já viu, essa análise crítica vai enxergar a realidade desse sistema e vai fazer as suas críticas. E para não lidar com elas, você então, quanto governante fascista, tenta descredibilizar essa parcela. Você vai falar que eles estão vendidos a interesses externos, você vai falar que eles são mal formados, que as pesquisas na universidade, essas produções de conhecimento, na realidade não são lá tão boas assim. Bom mesmo é o conhecimento popular, conhecimento do povo. E isso tem um apelo muito forte a uma parcela da população que muitas vezes não tem acesso à educação. Eles são o apelo aos menos educados. O quarto ponto aí vem a hierarquia. Tradições do grupo dominante devem ser seguidas por todas. As minorias, então, ou se adaptam a essa realidade da maioria, ou então elas devem sumir, deixar de existir. Entendeu? Muitas vezes a gente vai ver
o quê? Essa construção, porque sim, é uma construção desse cenário ideal. Por exemplo, na Itália fascista, existia uma maioria católica. Então, o que vai acontecer? Ou você também é católico, ou então você ou deixa a Itália, ou então você, caso não queira deixar, você vai então ter que deixar de existir. Na Alemanha, a gente vai ter, por exemplo, essa mitologia da raça ariana. Então, ou você é ariano, ou você deve deixar de existir. A maioria faz com que a minoria se adapte. Não existe o respeito, não existe, então, uma convivência harmônica entre diferentes culturas. Isso é um dos pilares também. Ponto número 5 aí a gente entra como vitimização. Como é que eu vou explicar? Porque vitimização, muita gente acusa o outro de vitimização. Principalmente as classes dominantes acusam quando classes oprimidas tentam buscar dinheiro. Falar, isso tudo é mimimi. Quando na realidade não. E quem fica se vitimizando são os grupos dominantes. Um exemplo bom é na Alemanha, os alemães, que em tese eram a grande maioria, se diziam vítimas, oprimidos pela população judaica. Ele fala, o judeu está aqui na Alemanha roubando o emprego dos alemães. Então, esse grupo se sente intimidado pelo imigrante, pela pessoa de outra religião, pela pessoa de outra raça. Tudo bem? O ponto sexto aí é o distanciamento da realidade, um pouco ali complementando o ponto número 2 da propaganda e o anti-intelectualismo. Nós temos aí, verdades são vendidas como mentiras e mentiras vendidas como verdades. Nessa daí que vai surgir, por exemplo, muita teoria da conspiração, viu? Os judeus controlam a mídia e por isso a mídia mente. Os meios de comunicação estão contra o povo, entendeu? Né? É complicado falar isso sem ficar traçando paralelos. Eu vou tentar ao máximo fazer isso daí. Não expondo assim, deixando você ter as suas próprias conclusões. O ponto 7 se chama lei e ordem. A oposição, então, é classificada como criminoso, certo? Funciona mais ou menos assim. Se você não gosta das minhas demandas aqui, dos meus projetos, é porque você está devendo alguma coisa, uma busca o tempo inteiro de taxar o outro como criminoso, tudo bem? Não só como esse traidor, a gente vai ver mais para frente outro, mas como cometedor de crime, crime contra a moral, crime contra os bons costumes do nosso povo, entendeu? Esse povo tido ali resgatado esses valores desse passado mítico que existiu. O ponto número 8 é uma tensão sexual. Para os governos fascistas ascenderem, tem que existir um sentimento de medo. E a tensão sexual entra num desses. É o medo de grupos minoritários. Nesse caso, da Alemanha nazista, mulheres, LGBTs, que existiam no período já, sempre existiram. Vai ter ali também uma perseguição por um medo de que esses valores, tidos como femininos, esses valores dessa comunidade LGBT, corrompam novamente o que? Esses valores dessa sociedade perfeita e de bem. O nono é Sodoma e Gomorra, que funciona mais ou menos assim, fazendo referência às histórias bíblicas lá. O Stanley ele vai definir isso daí como a implementação de que valores de um grupo são superiores a valores de outro grupo. Por exemplo, se dentro da minha cultura eu tenho um valor que não necessariamente é compatível ou até mesmo igual aos valores de outro grupo, os meus vão ser superiores. Os meus devem prevalecer. E para os meus prevalecer, eles devem existir acima de qualquer coisa. Nem que para isso o outro deve ser eliminado. Acredito que agora muitas das coisas que vocês já estudaram sobre a Segunda Guerra vão começar a fazer sentido. E o último, Albert Max-Frei. Meu alemão não existe. Significa, em bom português, o trabalho liberta.
vocês terem ideia, era isso que estava escrito nos portões dos campos de concentração lá na Polônia. O trabalho liberta. É uma ideia também, mais uma vez, de que os seus opositores, de que os seus inimigos, né, da nação nesse caso, são todos vagabundos, não querem trabalhar. Muito associado a greves. Os trabalhadores nesse período estão realizando buscas e batalhas, né, pelos seus direitos trabalhistas e vão liderar greves, paralisações de trabalhadores, e isso vai ser vendido como serviço de vagabundo. Tudo bem? Guarda esses 10 pontos, anota aí no caderno, por favor, porque eu vou toda hora referenciá-los ao longo da história para vocês poderem fazer os apontamentos e fazer essas relações, esses links entre um e outro. Mais futuramente, a gente vai ver também neonazismo, neofascismo e antifascismo. Isso daí eu deixei aqui a parte no cantinho, porque não vou trabalhar no vídeo de hoje. Todavia, vou estar aqui para esclarecer quaisquer dúvidas que possam vir a surgir com vocês. Tudo bem? Vamos continuar e vamos agora ao conteúdo de fato. Na Itália, a gente não pode dissociar o que aconteceu na Itália e na Alemanha do cenário mundial e de precedentes como a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Como é a Itália no pós-guerra? O sentimento italiano pós-Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, a guerra para acabar com todas as guerras, era de traição, porque a Itália foi sim prometido ali vantagens, territórios, colônias, e após o término do conflito, a Itália foi meio que escanteada nas reuniões para definir a dinâmica global ali no pós-guerra, certo? Então, associado ali a essa crise que vai vir, pensa, a Itália foi palco de conflito, vai ter destruição ali, vai ter fábricas quebrando, campos ali que foram palco de combate também, que não vão estar produzindo o seu potencial completo. Então a gente vai ter um cenário de fome, miséria e saques. De 1919 a 1920, anos de grande medo e perigo de revoluções operárias. Lembra sempre que a gente tem uma crise, as ideias de sistemas políticos e econômicos de esquerda ganham força, principalmente agora, porque a gente vai ter a União Soviética como grande exemplo, não só como apoiador de partidos e organizações, mas principalmente como grande exemplo. Foi feita a Revolução Bolchevique lá na Rússia, e agora os proletários do mundo, como a gente viu lá na nossa aula teórica, eles estão com seus ideais aguçados. Essas ideias aí estão se disseminando fortemente na Itália, tanto as de socialismo quanto as de comunismo e também as de anarquismo. Beleza? Se precisar, volta lá um videozinho, a gente tem lá já compiladinho para vocês, para saber diferenciar muito bem entre eles. Aqui eu trouxe para vocês bastante imagem. Esse daí é o senhor Benito Mussolini. Ele vai ser chamado de Duce muitas vezes. Quando vocês pegarem algum texto ou algum documentário, vocês vão se identificar ali, se deparar com a palavra Duce, que significa o líder, o condutor. Ou seja, esse apego à imagem do líder, de um salvador, aquele que nos conduzirá àquele passado mítico e glorioso que outrora vivíamos, e não a essa situação decadente que vivenciamos hoje. E até mesmo a estética vai fazer referência. O símbolo do fascismo é esse daqui, é o fáscio. O fáscio, ele é um símbolo romano, simbolizava a autoridade romana de alguns cargos públicos, e ele também tem a sua união aí de várias varetas que representam de uma vareta apenas, ela é frágil, mas unidos poderiam assim então se fortalecer e realizar grandes coisas, né? Ele é uma arma, o fácil. Vamos prosseguir. Lembra que eu falei que a gente estava vivenciando uma crise? A burguesia, ou seja, os detentores dos meios de produção,
eles estão morrendo de medo. Morrendo de medo de quê? Da ascensão da extrema esquerda. Lembra? Os trabalhadores estão vivendo uma situação miserável e estão começando a se organizar em sindicatos, em partidos políticos. E temendo uma ascensão desse pessoal da esquerda, e até mesmo temendo uma revolução socialista, embora ela estivesse distante no cenário italiano, a burguesia, com medo e frustrada também. Você pensa, toda uma classe média urbana da Itália que não está tendo mais os privilégios que tinha de outrora. Eles vão então começar a financiar o fascismo, injetar dinheiro nos movimentos fascistas. Ou seja, os governos fascistas vão ter apoio de empresariado. Guarda essa informação que eu vou fazer uma pergunta de novo para vocês na frente. Os fascistas, então, organizados ali em grupos, eles vão começar a incendiar, tacar fogo, em sedes de sindicatos e até mesmo no parlamento italiano. Coisa bem recorrente em movimentos fascistas. Eles vão se organizar em grupos, vão sair aí pela noite para espancar operários, principalmente aqueles tidos como politizados ou associados à esquerda. Vão chegar até mesmo a cometer assassinatos. Vão matar e perseguir lideranças políticas deste espectro, do espectro da esquerda, dos comunistas. E aí, eles vão ganhando poder, ganhando poder. Esse pessoal da esquerda, dos sindicatos, vão organizar uma greve muito grande em 22, ali para o meio do ano, e gerou ali, então, um medo geral na Itália. O pessoal, a Itália era monarquista até então, possuía rei, o Vítor Emanuel. Eles vão ficar com muito medo. Outro setor também que vai ficar com medo é a Igreja Católica, que é muito importante neste cenário. Em 22, então, em resposta a essa grande greve, o Mussolini vai fazer uma demonstração de poder. Ele convoca a Marcha sobre Roma. O seu grupo é intitulado Camisas Negras, porque eles usavam uma camisa preta. Também fazendo parte aí dessa estética fascista, meio que militarizada, que, querendo ou não, transparece uma imagem de ordem, que era coisa que não estava tendo. O pessoal estava no caos, lembra? Criminalidade, saques, população passando fome. Pelo menos esteticamente, esse grupo passava ali uma sensação de ordem. E aí, eles vão e marcham a centenas de milhares sobre Roma, para que Vítor Emanuel nomeasse Mussolini como primeiro-ministro italiano. Não vai dar muito certo, mas ali em 24, após o Mussolini já estar ajudando ali a compor o governo, já que Vítor Emanuel se acovarda, mas e chama o Mussolini, né? Ele não toma o poder direto, mas o Mussolini então é convidado a compor um novo governo e convocar as eleições. Em 24, então, os fascistas vencem a eleição. Eles são, ou seja, eleitos. Com inúmeras denúncias de fraude nessas eleições, porém, todavia, na Itália, os fascistas tomam o poder de modo eleito, de modo democrático em tese. Todavia, assim que assumem o poder, ali em 26, todos os outros partidos estão proibidos. Esta é uma característica do fascismo. Unipartidarismo, apenas um partido. Tudo dentro do partido, nada fora do partido. Tudo pelo Estado, tudo a favor do Estado, nada contra o Estado. Esses são lemas dos governos fascistas. Também é instituído o quê? Censura, pena de morte e prisão política. Não só a prisão convencional por crimes, mas também prisão de opositores, perseguição. Essa censura, ela vai vir junto com o sistema educacional, por exemplo. Vai ser revisado todo o material de estudo. Lembra que eu falei que eles faziam parte desse contra-intelectualismo? Eles são contra-intelectuais. Então, todo
o processo de desenvolvimento de educação vai ser revisado. Revisado para quê? Para que ele possa agora dar suporte para o novo governo. A censura vai ocorrer principalmente na parte de jornais, cinema e também vai ser promovido uma própria arte, uma própria estética dentro dos movimentos de rádio, de cinema, pró-governo italiano, pró-Mussolini, pró-fascismo. Vamos lá, vamos retomar aqui a Igreja Católica. Eu trouxe aqui, ó, acompanha aqui comigo no cursor, essa é a questão romana. Assim pode cair para vocês em um Enem, em algum vestibular. A questão romana fica mais ou menos, ela tem um histórico, né? Mais ou menos assim. A partir da unificação italiana, lembra? A Itália era dividida em cidades, tinha lá Gênova, Veneza, Florença. Ela não era unificada. A Itália, assim como a Alemanha, são países de unificação tardia. E a Itália, no processo de unificação, ela vai englobar e tomar conta de muitos territórios que eram até então da Igreja Católica. Eram vastas e vastas extensões de terra que a Igreja vai perder. Então, perdendo esses territórios, o Vaticano, a Igreja Católica, vai romper com o governo italiano, dada que teve suas terras confiscadas e não houve nenhum acordo. Até que Benito Mussolini, então, entra em negociação com o Papa Pio XI, no período, e assina o Tratado de Latrão. No Tratado de Latrão, a Igreja reconhece o Estado fascista. Não só. Na Itália, nesse período, existia um partido político católico, que chamava-se Partido Católico. Então, o Papa utiliza a sua influência e a influência do Partido Católico para então dar mais suporte a esse governo fascista. Mesmo que o partido esteja proibido, as pessoas ainda existiam ali e começaram então a apoiar o governo do Mussolini. Em contrapartida, o Estado fascista reconhece a criação do Estado do Vaticano, o menor país do mundo, dentro da própria cidade de Roma. Todavia, o Vaticano tem as suas próprias leis, a sua própria administração e conta até mesmo com um banco do Vaticano. Fora isso, institui-se também o catolicismo como religião oficial da Itália. A Itália, então, deixa de ser um país laico e se oficializa como um país católico, tanto em legislação, em processo de julgamento, vantagens e incentivos para as igrejas, como isenção de impostos, por aí vai. E o que vai acontecer? De certo modo, a Itália vai viver então um desenvolvimento econômico. Não vai ser lá tão grande, em comparação com o da Alemanha, por exemplo, mas ele vai ocorrer. Vai se intensificar a indústria bélica e unir-se ali em alianças com a Alemanha e com o Japão. Tem um nome aí, ó, Abissínia. Acredito que vocês ou ouviram assim de relance ou até mesmo nunca chegaram a ouvir esse nome. Abissínia se refere ao que hoje a gente conhece como Etiópia. Por ter sido um país de unificação tardia, na disputa por colônias ali na África e na Ásia, a Itália vai ficar um pouco atrasada. Ela não vai ter muitos territórios tanto na Itália, tanto na África quanto na Ásia. E a Etiópia, até então, se configurava como um país soberano e independente. Não era colônia de ninguém. Era um império etíope. A Itália, então, tenta invadir a Etiópia em busca de expandir o seu domínio neocolonial. Não vão conseguir, vão levar um pau da Etiópia, mas aí a gente já tem essa máquina de guerra e os primeiros movimentos para o conflito que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial. Legal, deu para ver bacana. Alguma dúvida, qualquer coisa, gente, estou disponível ali no nosso grupo do WhatsApp, por e-mail ou no Classroom. Vamos agora para a Alemanha.
Na Alemanha, o processinho foi um pouco diferente. A gente vai ver o nazismo alemão. Ah, professor, por que que a gente não chama de fascismo também? Podemos chamar o fascismo na Alemanha, mas é que na Alemanha haverão algumas particularidades que vão dar essa diferença aí de nomenclatura. Vamos lá, novamente, a gente vai se deparar com consequências do pós-guerra, a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai perder, vai se exaurir economicamente, né? E ela vai ser humilhada, basicamente. Vai ser assinado o Tratado de Versalhes, que é o reconhecimento de paz e de derrota da Alemanha. E nesse tratado vão arrancar até a alma da Alemanha. Ela vai perder territórios, vai ter limitação no seu exército, limitação na sua indústria bélica, e fora isso, ainda vai ter que pagar quantidades absurdas, exorbitantes de indenização aos países vencedores, principalmente para a França e para a Inglaterra. Não sei, eu não consegui uma imagem, gente, muito boa. Mas aqui trazemos a inflação nos anos da Alemanha do pós-guerra. Existem anos aqui, ó, onde ela passa de 1000% ao ano, em um mês apenas. Ao ano, ela ultrapassava centenas de milhares. Ou seja, ao longo de um ano, você viu o seu dinheiro valer nada. Para você ter que fazer compra, você levar um carrinho de dinheiro. O papel, o pessoal usava dinheiro para acender lareira, porque o papel era mais barato do que comprar lenha, comprar carvão. Então, a gente está vivendo esse contexto de crise econômica absurda na Alemanha. Crise econômica. Todavia, a gente vai ter ali, em Berlim principalmente, Munique, um processo de abertura social. A sociedade, a cultura vão dar uma desenvolvida ali, que novamente vão ser feitos como pretextos dessa humilhação quando os nazistas assumirem o poder. Lembra que eu falei? Essa constante ameaça e visão de inimigos em todos os pontos? Lembra que eu falei? Temos crise econômica, vamos ter aí ampliação dos ideais comunistas. Uma das mais expoentes figuras vai ser da Rosa Luxemburgo. Juntamente com outros comunistas e socialistas alemães, vão haver algumas tentativas de tomada do poder, sem muito sucesso, mas principalmente aí para a parte de produção literária, Rosa Luxemburgo vai se destacar bastante. Nesse período ela vai escrever algumas obras. Uma das aí que eu acho bem bacana é Reforma ou Revolução. Vocês vão ter que ler mais para frente, caso vão fazer algum curso na parte de humanas. Como era a Alemanha? Como que ela ficou dividida? A Alemanha até então ela era chamada de República de Weimar, que foi o período de 1918 a 1933. Ela era parlamentarista. Gravem isso. Parlamentarismo é um tipo de democracia com representantes eleitos. Weimar é o nome da cidade onde é aprovada a sua Constituição. E então, a Alemanha é governada por uma coalizão formada por socialistas, católicos, social-democratas e, querendo ou não, juntamente às cláusulas impostas do Tratado de Versalhes, a situação alemã será insustentável. Vão gerar uma crise que vai gerar o quê? Inflação, greve, até que, em 1923, a Alemanha declara moratória. Moratória funciona mais ou menos assim: o país tem dívidas, ele reconhece que tem dívidas, todavia ele fala: não tenho mais condições de pagar. Economicamente, isso é um desastre para o país, porque um país dizer que não consegue honrar os seus compromissos afasta ainda mais os investimentos de países de fora. Pensa assim: você é um investidor, você não quer investir em um país no qual não consegue honrar os seus compromissos. Isso agrava ainda mais, porque sem financiamento, a Alemanha não consegue desenvolver atividades econômicas,
sem atividades econômicas, não gera emprego, agrava-se ainda mais a crise social vivida por parte da população, principalmente essa mais pobre e essa classe média que começa a se ver privada de coisas que até então ela possuía. Vamos lá. Em 1919, vai nascer o Partido Nazista. Nazismo nada mais é do que uma abreviação para Nacional Socialismo. Ah, professor, então o nazismo é de esquerda. Não, você vai ver mais para frente com seus próprios olhos e tirar as suas conclusões. Mas sim, o nome chamava-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e possuía, de fato, amplo apoio das massas. Um dos seus lemas, um dos principais de seus lemas era Alemanha acima de tudo. Uma unificação, um único tudo dentro do Estado, um único povo unido para fazer o quê? Voltar ao passado glorioso lá do Império Alemão, pré-Primeira Guerra Mundial. Nessa daí vão surgir as teorias raciais, principalmente. A gente vai ver logo aqui. Em 23, os alemães não, os nazistas, né? Só uma parte, nem todo alemão é nazista, gente. Em 23, os nazistas vão tentar derrubar a República de Weimar. Isso vai ser conhecido como Punch de Munique ou Punch da Cervejaria. Punch significa golpe. O Hitler, então, vai preso nesse episódio, vai parar na cadeia. E lá na cadeia, não tinha muita coisa para fazer. Ele vai escrever um livro. Esse livro é chamado de Mein Kampf. Traduzindo para português, significa Minha Luta. Nesse livro, que vai se fundamentar muitos desses pontos não muito bem relacionados com o fascismo italiano, ele vai trazer novos pontos, principalmente uma teoria de espaço vital. Essa teoria de espaço vital significa o território necessário para que a Alemanha pudesse se desenvolver e ser uma nação soberana. Ele não define muito bem quais são esses espaços, mas, por exemplo, perdas territoriais que a Alemanha sofreu pós Primeira Guerra Mundial. A Alemanha é desmembrada, a França leva um pedaço, é criado a Polônia em pedaços ali da Alemanha, que vai ser conhecido como Corredor Polonês, que vai dar um acesso ao mar para a Polônia. O que mais? Vamos ter a instituição da suástica como símbolo nazista, a teoria da arianidade, dessa pureza racial, desse alemão ideal puro, dessa hierarquia de raças, vai surgir aí também. E nesse livro, Hitler vai se colocar como um claro opositor ao socialismo soviético. Mesmo se chama nacional-socialista, ele vai se opor ferrazmente contra sindicatos, contra a União Soviética, contra partidos de esquerda no geral. Para isso também, ele vai contar com bastante financiamento de empresas particulares, de indústrias, de industriais da época. Até que, vamos lá, em 33, o Nazi em segundo lugar. O partido tem uma grande representação no parlamento, consegue eleger muitos cargos ali para deputados, representantes, e então eles queriam que o Hitler fosse nomeado o seu primeiro-ministro. Começa assim uma pressão. E lembra tudo que eu disse na Itália? De grupos que andavam por aí caçando comunistas. A Alemanha vai acontecer bem similar. Vão se reunir grupos, formarem guerrilhas, grupos paramilitares que vão sair tocando terror em cima dessas organizações de esquerda. Após a morte desse cidadão aqui, que eu trouxe a imagem para vocês, o Hitler vai ser então nomeado primeiro-ministro e vai fundar o Terceiro Reich. Reich em império, seria o Terceiro Império Alemão, que segundo ele seria um Reich de 1000 anos. Vamos lá. Como pretexto, vai ser feito
um incêndio no Reichstag. Reichstag é o parlamento alemão. Era onde esses representantes se reuniam para então gerir o país. A culpa, após investigações comandadas pelo próprio Hitler, vai recair sobre os comunistas. E novamente, utilizando-se dessa ameaça, ele vai agora governar com plenos poderes. Vai-se também instituir o quê? Censura, novo modelo, vão queimar livros, perseguição às universidades, mesma receita de bolo utilizada lá na Itália. Ó, são criadas políticas secretas, as sessões de assalto, que é o que vai dar origem para as SS. Não sei se vocês são fãs aí de filmes de guerra, mas sempre que a gente tem um filme com a temática nazista, é comum a gente se deparar nos uniformes com esta insígnia aqui, que são as SS. A SS é a polícia secreta na Alemanha nazista. É criada também a Gestapo, tá aqui, ó, que é a polícia política. É uma instituição que vai monitorar cidadãos alemães em busca de opositores, em busca de comunistas, em busca de líderes sindicais, líderes religiosos que possam ali se colocar contra o regime, líderes de outras religiões. E é nessa que aí os judeus vão começar a ser perseguidos, não só judeus, como povos de todas as outras etnias que não essa raça alemã. Ciganos, a Europa tem bastante cigano nesse período. E qual é a consequência disso tudo? Mais uma vez, a gente vai ter crescimento econômico. Vai ser investido pesadamente em indústria bélica e de defesa na Alemanha. É um setor que existe uma demanda grande, dado que desde a Primeira Guerra Mundial as forças eram limitadas. Depois eu posso esclarecer para vocês em algum outro momento os valores exatos, mas eram tipo, valores muito pequenos para a Marinha, para Exército e Aeronáutica vetada. Obviamente que isso tudo vai ser desrespeitado, o que vai fazer com que a produção industrial alemã salte. A ponto de, em 1939, a Alemanha ser a primeira potência europeia. Berlim era o maior pátio industrial europeu no período, superando até mesmo os ingleses e os franceses. Só mais um adendo aqui, antes da gente prosseguir. Poxa, e agora você pode ser que tenha um questionamento. Professor, mas como a Inglaterra e a França deixam a Alemanha se industrializar novamente? Principalmente nesse setor bélico, que até então estava vetado pelo Tratado de Versalhes. Lembra que o Hitler, lá na sua obra, assim como Mussolini, eles vão tomar poder e vão se colocar como opositores aos governos da União Soviética. Então, de certo modo, as potências europeias fazem vista grossa, tanto para a Alemanha quanto para a Itália, as suas aventuras militares, com uma esperança e um objetivo de que ali fosse uma linha de frente de contenção do socialismo, para que as ideias socialistas não se expandissem para a Europa. Ou seja, agora acho que vocês já conseguem responder. Mesmo tendo o nome nacional socialista, o governo nazista, a Alemanha nazista, se baseava em uma política econômica em que não haveria uma revolução do proletário. Então, eles não são de esquerda. Eles não querem abolir a propriedade privada de meios de produção. Se não temos esses pontos, nós não temos um governo tido de esquerda. Foi só na Alemanha e na Itália que o fascismo prosperou? Não, não, não. Foi um fenômeno mundial. E existiam amplos apoiadores dos ideais fascistas ao longo de todo o mundo. Uma celebridade aí, podemos dizer assim, bem famosa, é o senhor Henry Ford. Exatamente ele mesmo, criador da Ford. Ele era estadunidense, mas era
abertamente apoiador das ideias nazistas. Outros países também tiveram seus governos fascistas. A Espanha teve o franquismo, liderados ali por Francisco Franco. Portugal vai ter o salazarismo, liderado por Salazar. Polônia, Hungria e, de certo modo, podemos dizer que o senhor Getúlio Vargas, aqui no Brasil, é um representante do fascismo, não ao longo de toda a sua vida política e de governo, mas durante o período do Estado Novo. Muito do que vai ser pautado pelo Vargas vai se assemelhar demais às práticas dos países fascistas europeus. Ai, ai, vamos respirar um pouquinho. Guerra Civil Espanhola é mais um terceiro modelo de como o fascismo vai ascender ao poder lá no continente europeu. No início do século XX, tanto Espanha quanto Portugal são considerados periferias da Europa. Desde a época das grandes navegações ali, eles têm esse passado mítico também, vão evocar valores morais, essa ameaça de outros povos, e vai se gerar uma tensão muito grande, ampliada ainda mais depois da crise de 29. Gente, todos esses cenários que eu estou colocando para vocês, eles estão ainda mais agravados após a crise de 29. A Alemanha, por exemplo, que já não vinha bem do pós-guerra, após a crise de 29, ela quebra de vez. Vai gerar o quê? Insatisfação popular. A Itália vai ter ali o quê? Grandes consequências. O Brasil também vai ser o que vai propiciar a ascensão ali do seu Getúlio Vargas. Guerra Civil Espanhola vai de 36 até 39. Como funcionava a Espanha no período? A política na Espanha, até então, ela era basicamente dominada por latifundiário. Latifundiários são proprietários rurais de grandes extensões de terra. E pela Igreja Católica. E ali, para os idos de 23, já vamos vivenciar ali uma pequena experiência fascista. Em 23, temos a ditadura do general Primo de Rivera, que é próximo ao fascismo, mas nem tanto. Ele assume o poder com a demanda de enfrentar a esquerda, de conter essa expansão das ideias socialistas. Todavia, a esquerda na Espanha se une e fala: não, não, esse negócio de ditadura aqui na Espanha não vai rolar. E vários setores da esquerda, lembra que eu disse? Comunista é uma coisa, anarquista é outra. Eles estão sempre divididos. Mas nesse caso da Espanha, eles vão conseguir se unificar bastante. Vão só se unificar que vão ganhar o poder. Está aqui o símbolo dessa união, uma estrelinha aqui com 3 pontas, representando 3 setores principais, não somente da esquerda, ali tido como democratas, vamos colocar assim. O país, então, em 31, vai se tornar uma república socialista com a eleição da Frente Popular. A Frente Popular ela é liderada por Azanha, que é este último senhor aqui, mas vai contar com o apoio de outros setores da esquerda. Não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisinha de questão separatista da Espanha. Ela vai ser agravada ainda mais agora. Principalmente porque galegos, ali ao norte, e catalões, ali meio que ao sul, vão dar suporte a esta frente de lideranças socialistas. O que vai acontecer? Os fascistas não vão aceitar essa eleição muito bem. Eles vão se organizar no Partido Falangista, está aqui o símbolo do Partido Falangista, que são liderados pelo general Francisco Franco, que de fato queria sim implementar uma ditadura fascista. O Franco ele vai receber amplo apoio tanto do Mussolini quanto ali do senhor Adolf Hitler. Não, esse apoio vai ser tão grande, mas vai ser tão grande que a Força Aérea Luftwaffe, Força Aérea Alemã, vai fazer constantes bombardeios na Espanha. Basicamente, o Hitler vai emprestar a Força Aérea Alemã para uso do Franco. A Frente Popular também vai contar com apoio internacional,
mas muito mais tímido. Vão se firmar as brigadas internacionais. O que? Esquerdas do mundo inteiro vão para a Espanha lutar. Um negócio bem bacana. Sabe a dona Bruxa de 71, a Dona Clotilde? A Dona Clotilde vai lutar na Guerra Civil Espanhola. Após o final do conflito, ela era da Frente Popular. Então ela muda para o México, meio que fugido da Espanha, e vai lá gravar o Chaves que a gente tanto conhece. A Frente Popular vai levar um pau nessa guerra, gente, principalmente devido a esse apoio internacional da Alemanha. A Alemanha já estava ali utilizando da Espanha desse conflito para testar a sua máquina de guerra. Morreram 1 milhão de pessoas, 600 mil espanhóis, e vencem os falangistas, iniciando a ditadura de Francisco Franco, que vai demorar tempo para acabar, viu? Mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, diversos governos fascistas ainda estarão no poder e vão demorar um tempo. Questão comum que vocês podem se deparar. Tá vendo esse quadro? Esse quadro ele é pintado por Pablo Picasso. Ele não é bem um quadro, né? Ele é um painel, porque ele é bem grandão, tem uns 9 metros, se eu não me engano. E ele representa basicamente o bombardeio da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. É só você ver os rostos neles representados, traz bastante agonia, bastante dor. É um quadro que representa a guerra, seja pela sua estética disforme que o Picasso tinha, ele traz bastante angústia. O que vocês acham? E é isso. Terminamos por aqui. Dúvidas, perguntas e comentários, é só mandar mensagem. Mais uma vez, grupo do WhatsApp, Classroom ou até mesmo e-mail. Meu e-mail está aqui para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.